Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30 agora. Capítulo 18, versículo de número 30. Quem encontrou faz um barulho aí. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Vá até o versículo 37 agora. Vamos ler o 36 primeiro, 36 e 37. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao redor. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é meu Pai, de fato, só o Senhor é Deus. Ai, se não fosse o Senhor em nossa vida. Ah, se não fosse o Senhor nos guardando, nos livrando, nos abençoando, nos moldando, nos ensinando, nos direcionando. Meu Pai, o Senhor é tudo para nós, tudo. Gratidão ao Senhor pela tua presença, que dá para perceber, meu Pai. Quando a gente começa a entoar louvores ao Senhor nessa casa, nós sabemos que o Senhor se move em nosso meio. O Senhor já cura, liberta, transforma vidas em meio à adoração. Que quando nós adoramos ao Senhor, já percebemos isso, entronizamos a tua presença. Muito obrigado pela tua presença. Gratidão agora também pela tua palavra, que para nós é fonte de vida, é alimento, que para nós é precioso. Amamos a tua palavra. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Essa palavra do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, sempre mexeu comigo. Fizeram inúmeras canções com base no que aconteceu aqui. Mas quando eu digo que essa palavra sempre mexeu comigo, não é por aquilo que tem sido o tema das canções, que é fogo descendo no altar. É verdade que aqui tem fogo no altar. Olha. O texto vai dizer: então caiu fogo do Senhor. Não foi um fogo estranho, não foi um fogo que o homem acendeu, não foi um fogo ligado à emoção, não foi nada disso. De acordo com o texto, foi fogo do Senhor naquele altar. E todas as vezes na Bíblia que você observar fogo do Senhor descendo no altar, é um sinal de aprovação, porque o altar do Senhor é lugar de aprovação ou de reprovação, de aceitação ou de rejeição, dependendo de como está o seu coração. No altar Abel foi aceito, Caim foi rejeitado, junto com a oferta que eles apresentaram. Então, altar é lugar de decisão. E o que sempre me chamou a atenção nesse texto, não foi o fogo caindo no altar, até porque quem estava lá era Elias, mas o que sempre me chamou a atenção aqui, foi o processo de reconstrução do altar, esse cuidado de reconstruir aquilo que, de acordo com o texto, estava quebrado. Elias naquele dia foi o último a oferecer sacrifício. Elias desafiou os profetas de Baal, desafiou para o alto do Carmelo. O desafio era o seguinte: vocês levantam altares,
ao Deus de vocês, eu levanto ao meu Deus, o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. E Elias deu a oportunidade para que eles levantassem um altar primeiro, ou apresentassem um sacrifício no altar primeiro. Então perceba que no texto, quando Elias vai fazer a parte dele, os profetas de Baal já haviam feito a parte deles, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera. Então esses mais de 800 profetas já haviam feito a parte deles. Então eles já haviam colocado animais sobre o altar. Só que no altar deles, Baal não mandou fogo. Eles entram em um ritual de alto flagelo. Eles começam a se cortar em um ritual, querendo que Baal mande fogo. E Baal não mandava fogo. Elias, por volta de meio-dia, começou a debochar deles. É o que o texto vai dizer no versículo 27. Elias começa a debochar deles e dizer: grita mais alto. Pode ser que o Deus de vocês, com D minúsculo, que o Deus de vocês esteja dormindo. Grita mais forte, porque pode ser que ele tenha feito alguma viagem e não está conseguindo ouvir vocês. O fato é que eles se cortam, eles choram, eles derramam o sangue deles no altar, e o Deus deles não responde com fogo. Então houve um primeiro sacrifício ali, que não foi para o nosso Deus, mas foi em cima de um altar. E o que me chama a atenção aqui é que não foi no altar de Deus. Eles não utilizaram o mesmo altar para apresentar o sacrifício. Porque se o desafio é o Deus que responder com fogo é o verdadeiro, poderia passar pela cabeça de alguém que se utilizaria do mesmo altar. Coloca o animal sobre o altar, uns clamam primeiro. Se o Deus daqueles responder com fogo, já fica confirmado que ele é Deus. Se o Deus deles não responder, e foi de fato o que aconteceu, aí se chama o profeta do outro Deus, clama ao Deus dele, e se esse Deus dele responder com fogo, é Deus. Poderia passar pela cabeça de alguém que o altar seria o mesmo, profetas diferentes se utilizando do mesmo altar. Até porque se levantar um altar no alto do monte naquele momento demandaria tempo e esforço, e se precisaria de pedras suficientes para que fosse erguido um lugar alto, que quer dizer altar. Lugar alto quer dizer altar. Então já tem um altar, mas é interessante que o altar que eles vão usar para invocar a Baal não é o altar que Elias vai usar depois. E a gente percebe no texto que esse altar que Elias vai usar depois já existia, já estava ali. Não estava do jeito que deveria estar, mas já estava ali. O altar estava quebrado, o altar estava desarrumado, o altar estava em ruínas, o altar estava bagunçado. Voltei. Mas já estava ali. Já havia um altar ali, que era para o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal que chegam vão levantar um outro altar para Baal, mesmo já havendo um outro altar ali, ainda que não estivesse tudo certinho, mas já tinha. Mas quando os profetas de Baal vão apresentar o sacrifício a Baal, eles precisam levantar um altar para Baal. Pergunta para mim, por quê? Porque altar que é de Deus, quem não serve a Deus não mexe. Pode estar quebrado, mas quem não é de Deus não vai colocar a mão. Pode estar meio bagunçado,
mas quem não é de Deus não vai colocar a mão. Pergunta para mim, por quê? Já respondi, porque é de Deus. Altar que é de Deus, ninguém vai colocar a mão. Agora, presta atenção. Se um conjunto de pedras erguido em cima de um monte, que é dito que é de Deus, ninguém coloca a mão, um morro de pedras, obrigado. Se um levantar de pedras que está em cima de um monte, só pelo fato de se dizer que é de Deus, ninguém pode pôr a mão. 850 profetas de Baal, e nenhum deles vai pôr a mão. Em quê? Em pedras. Que negócio doido. Se pedras no alto de um monte, mas que receberam a palavra que é de Deus, 850 endemoniados não conseguem colocar a mão, que dirá a tua vida? Porque se a sua casa for de Deus, não tem demônio que vá colocar a mão. Se o teu casamento for de Deus, a pombagira não vai colocar a mão. Você está entendendo ou não? Se a tua finança for de Deus, o devorador não vai colocar a mão. Aquele que é de Deus, o maligno não. Aquele que é de Deus, o maligno não. Apóstolo, o diabo está bagunçando a minha vida. É porque está faltando a tua vida, então ser de Deus de verdade. Apóstolo, o diabo está bagunçando o meu casamento. É porque o casamento é seu. Se fosse de Deus, o diabo não estaria bagunçando. Apóstolo, o diabo está bagunçando a minha empresa. É isso, é porque a empresa é sua. Se essa empresa fosse de Deus, o diabo não teria domínio sobre ela, não colocaria a pata lá. Apóstolo, o diabo está bagunçando a minha casa. É isso, a casa é sua. O problema é esse. Agora, se a casa for de Deus, se a tua vida não for mais sua, se a sua vida for de Deus, se o teu casamento for de Deus, se os teus filhos forem de Deus, se o teu chamado for de Deus, eu quero ver qual é o demônio que consegue colocar a mão. Porque pode estar quebrado, mas não vai colocar a mão. Pode estar em ruína, mas se é de Deus não vai colocar a mão. Pode estar no chão destruído, mas se é de Deus não vai colocar a mão. Lembra de Jeremias 18? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um novo vaso. Quebrou, mas está na mão do oleiro. Está em pedaço, mas está na mão do oleiro. Quebrou, mas não caiu. Está em pedaços, mas não caiu. Se não caiu, se está na mão do oleiro, continua sendo do oleiro. Aí o que aconteceu? Restauração. Tu pode estar quebrado, mas é de Deus. Teu casamento pode estar no chão, mas é de Deus. A tua empresa pode estar mais para lá do que para cá, mas a sua empresa hoje você vai declarar é de Deus. E aquilo que é de Deus, Satanás vai ter que tirar a mão hoje. Se você entregar para Deus, o diabo sai de lá. Se você entregar a tua casa para Deus hoje, aquele demônio bate em retirada e nunca mais você vê vulto lá dentro. Se você hoje entregar de verdade a tua vida para Deus, Satanás não vai tocar. 850 endemoniados, mas nenhum deles pode tocar nesse altar aqui, porque alguém olhou e disse: é de Deus. Mas está jogado, mas tem uma palavra sobre essas pedras. Mas está caído, o irmão caiu, mas tem uma palavra que paira sobre ele. Porque ele pode estar no chão, mas o diabo não está conseguindo tocar nele, matar ele. Por quê? Porque Deus vai levantar ele. Mas meu casamento está no chão, mas você não vai separar. Que isso, apóstolo? Estou falando.
vivendo alguns processos. Vivendo alguns processos. E a Bíblia apresenta quando Elias começa a andar nesses caminhos de processos. Vocês estão me ouvindo bem? Elias chega em Israel. E quando Elias chega em Israel, ele fica indignado com aquilo que ele está vendo. Porque o povo estava cocheando entre dois pensamentos. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava Baal. A coisa estava estranha, estava complicada. Elias não gostou. Elias vai até a presença do rei Acabe, que aquele que deveria estar colocando a casa em ordem, foi o responsável pela casa. Israel está desordenada, porque ele casou com quem não deveria casar. E quem casa com quem não deveria casar, sofre consequência depois. Quem casa com quem não deveria casar, perece depois. Elias vai chegar naquele cenário e vai pedir para falar com esse Acabe, que casou com quem não deveria casar. Acabe agora vai receber Elias, e não é para fazer com ele, ou não é para que esse Elias faça com ele, o que todo mundo estava acostumado a fazer. O que? Bajular. Porque ele é rei, as pessoas gostavam de bajular quem estava no governo. Bajuladores de governo, sabe? Elias vai ser diferente. Elias chega na frente de Acabe e diz assim, ó: não vai chover em Israel. Vive o Senhor, diante de cuja face estou, que não vai chover e nem vai cair orvalho em Israel. Quem é esse Elias? Quem são os pais de Elias? Em que escola Elias estudou? Com quem Elias aprendeu? Não sei. Quem ensinou para Elias? Não sei. Qual curso ele fez? Sei lá. A Bíblia não diz. Quem orientou Elias na terra? Eu não sei. A Bíblia não diz. Com quem ele aprendeu isso? Não sei. A Bíblia não diz. Mas apesar da Bíblia não dizer nada acerca dessas coisas, a palavra de Deus vai deixar bem claro que Elias tem vida com Deus. Eu posso falar? Você pode não ter parente famoso, mas se tem vida com Deus é o que importa. Você pode até não ter costa quente, mas quem tem joelho no chão tem joelho quente, né? Você pode até não ter contatinho em alguns lugares, você pode até não ter portas abertas em alguns lugares, mas se tem vida com Deus, isso é o suficiente. Eu vou falar. Você pode até não ter aquele diploma que alguém fica querendo mostrar para você o tempo todo que tem, só para tentar dizer que é melhor do que você. Você pode até não ter aquele diploma, mas se você tem vida com Deus, é isso que vai fazer a diferença. Quem é Elias? De onde ele vem? Qual escola ele estudou? Quantos cursos ele tem? Elias tem anel de teologia? Elias não tem nada disso, mas Elias tem um negócio que nós precisamos ter se queremos fazer a diferença. Elias tem vida com Deus. Deixa eu ver quem quer isso. Quem tem vida com Deus, irmão. Vive o Senhor, cujo diante da face estou. Aí ele fala, depois que ele fala que ele está diante de Deus, ele fala com Acabe que não vai chover e que nem orvalho vai cair. O que é isso? Em síntese é o seguinte, ele está dizendo para Acabe o seguinte: olha, eu só estou falando contigo porque eu falei com Deus primeiro. Eu só estou falando contigo porque primeiro eu falei com
Quem fala com Deus tem autoridade para falar diante dos homens. Quem fala com Deus tem autoridade para profetizar para a porta fechada abrir. Quem fala com Deus tem autoridade para falar com gente que se acha importante. Quem fala com Deus não precisa baixar a cabeça para ninguém. Quem fala com Deus não precisa ficar se humilhando diante de ninguém. Quem fala com Deus não precisa ficar bajulando ninguém. Quem fala com Deus tem autoridade para falar com homens. Quem fala com Deus, o que eu quero dizer é que quem fala com Deus está preparado. Para quê? Para encarar grandes desafios. Porque o que Elias vai viver, essa fase da vida de Elias, é a fase dos grandes desafios. E perceba, Elias não se esconde, Elias não vai fugir nesse momento. É uma fase de encarar um grande desafio. E quem fala com Deus tem coragem para encarar desafios. Quem fala com Deus não se acovarda. Quem fala com Deus não some. Quem fala com Deus não diz, manda outro no meu lugar. Quem fala com Deus tem autoridade, mas também tem coragem, intrepidez, ousadia para enfrentar alguns desafios. Eu estou pregando para um povo que vai enfrentar esses desafios aí de cabeça erguida. Vai enfrentar aquele exame de cabeça erguida. Vai enfrentar aquele patrão de cabeça erguida. Que é isso? Vou bater de frente com ele? Não. Você vai dizer que você é servo de Deus. Eu estou pregando para gente que vai voltar para casa de cabeça erguida, que vai trabalhar amanhã de cabeça erguida, que vai entrar no consultório médico amanhã de cabeça erguida, que vai sair para pedir emprego de cabeça erguida. Porque quem fala com Deus tem coragem para encarar desafios. Pergunta para o teu irmão, já falou com Deus? Ele fala com Deus primeiro, vai falar com Acabe depois. Acabe, o negócio é o seguinte, eu já falei com Deus, eu já falei com meu Deus. Acabe ouve o que ele diz. Se Elias não tem vida com Deus, ele jamais teria coragem de fazer o que fez. Se Elias não é homem de oração, ele não tem coragem de se posicionar como se posicionou. E existem coisas na sua vida que só vão mudar quando você se posicionar. Não adianta chorar, não adianta se esconder, não adianta pedir ajudinha a Beltrano, a Ciclano, a Clotinha, não adianta. Existem situações na sua vida que quem tem que enfrentar é você. Quem tem que se posicionar é você. Eu sei que sem coragem você não consegue fazer isso. A coragem que lhe falta está no processo da oração. Quando você dobra o joelho para orar, você pode dobrar o joelho com medo. Mas se você orar de verdade, você já levanta na força de uma leoa parida, com a certeza que Deus está contigo. E se Deus está contigo, o que você vai temer, o que possa te fazer os homens? Como diz a palavra, Elias vai. E assim que ele fala isso para Acabe, que não vai chover e nem orvalho vai cair em Israel, Deus fala com ele. Vem Deus de novo e fala com Elias de novo. Esconde-te no Querite. Aquilo que eu preguei aqui há poucos dias. Esconde-te no Querite, que eu já ordenei ali a corvos que te sustentem. Você vai beber da água do ribeiro, e os corvos vão te sustentar. Corvos. Fala comigo, corvos. Você acha corvo bonito? Não é bonito. A gente está numa praia, na frente da casa é água, e ficam muitas gaivotas. E ontem ou hoje, um dos que estão com a gente lá na casa estava alimentando as gaivotas. Bonitas. Bonito. Bonito de se ver. Bacana. É um pássaro que dá gosto da gente olhar. E é interessante que Elias vai ouvir Deus falar com ele. Os corvos vão te sustentar. O corvo não vem, ele não chega de baixo, né? Se ele vem voando, ele chega de cima. Se vem de baixo, só quem está perto é que vê. Se vem voando, quem está longe já consegue enxergar. É ou não é? Se passar um pássaro grande, mesmo que você não esteja muito perto, de longe você vai ver que tem um pássaro descendo. Quem sabe se fosse eu ou você naquele lugar,
diria assim para Deus: Senhor, eu prefiro a águia. O Senhor está dizendo que vai mandar corvo me alimentar, mas eu prefiro a águia. Manda a águia. Por quê? Bonito. Pássaro bonito, né? Imponente. O olhar da águia chama a nossa atenção, é ou não é? A postura da águia chama a nossa atenção. Aí que está o problema. Se o povo que estava lá do outro lado visse uma águia descendo, esse povo diria: deve ter água ali, deve ter frutas ali, deve ter alguma coisa interessante ali, porque as águias estão vindo todo dia para descer ali. Se tem águia descendo todo dia, de manhã e no final da tarde, durante um tempão naquele lugar, quem visse as águias se movendo em direção àquele lugar, iria para lá. Se fosse as gaivotas todo dia, no mesmo horário, descendo ali, quem visse de longe ia dizer: gente, todos os dias essas gaivotas estão descendo ali, deve ter alguma coisa interessante ali, vamos ali. Só que a palavra de Deus para Elias é o seguinte: se esconda. Não foi se mostra, se esconda. Se Deus diz se esconda, Deus está dizendo: eu não quero que você seja visto. Se Deus está dizendo: eu não quero que você seja visto, Deus está dizendo também o seguinte: eu vou impedir qualquer um de chegar. Agora, se Deus manda a águia lá, ia chegar um monte de gente. Se Deus manda a gaivota lá, ia chegar um monte de gente. Só que agora o que tem descendo ali é corvo. Qual o nome? Quem vê corvo descendo todo dia ali, também está percebendo uma movimentação estranha. Porque todo dia tem corvo descendo de manhã e tem corvo descendo no final da tarde. Todo dia. É claro que aquele povo observou: que negócio é esse? Que tem corvo descendo ali todo dia. Vamos lá, Leivide, ver o que é que esses corvos estão fazendo? Se eu dissesse isso para Leivide, Leivide diria: eu não. Se tem corvo lá, é porque tem coisa morta lá. Se tem corvo lá, é porque tem coisa podre lá. O que é isso? É que aquilo que você pensa que é para o teu mal, na verdade é Deus guardando você, livrando você, é para o teu bem, irmão. Você fica tentando entender o jeito que Deus está fazendo. Você não precisa entender o que Deus está fazendo, você só precisa confiar no Deus que está fazendo. Ah, mas desse jeito não estou gostando. Mas pode ter certeza que esse jeito aí é o melhor jeito que Deus escolheu para dar um jeito na sua vida, para mudar a tua história. O método não está te agradando, mas o resultado vai fazer você dar glória a Deus de pé no final dessa história. Eu não estou gostando do que está acontecendo. Se é Deus que está fazendo, baixa o seu tupete. Você não tem que gostar, você tem que aceitar. Se Deus disse que vai fazer assim, não questiona. Eu gosto de Elias. Por quê? Que mais uma vez Elias me provou que ele tem vida com Deus. Que quem não tem vida com Deus, Ramires, uma hora dessa questiona, murmura, lamenta. Ah, mas corvo. Ah, mas tem que ser lá naquela igreja mesmo, é tão longe da minha casa. Ah, mas um calor. Quem não tem vida com Deus questiona. E Elias: sim, Senhor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim, Senhor. É para o Querite? Fosse, Senhor. É corvo que vai me alimentar? Muito obrigado, meu Senhor. Ainda que eu não esteja entendendo o porquê, se é o Senhor que está dizendo, eu me submeto, que aquilo que o Senhor tem para mim é melhor do que o que eu poderia imaginar. Ele vai. E o que é o Querite para Elias? Uma fase. Repita comigo: fase. Agora pergunta para o teu irmão: que fase você está? Não sei qual fase você está. A primeira fase que a gente fala de Elias é um Elias chegando cheio de autoridade, dizendo: não vai chover. A segunda fase de Elias é um Elias que se esconde, porque Deus mandou. Então primeiro Deus faz ele aparecer, e depois o próprio Deus esconde ele. Tem coisa que não dá para entender, mas é bem melhor obedecer. Não manda Elias ir lá falar com Acabe. É o mesmo Deus que manda Elias chegar, é o Deus que manda Elias sair. E a gente tem que ter vida com Deus suficiente
para saber a hora que é para falar, a hora que é para ficar quieto, a hora que é para entrar, a hora que é para sair, a hora que é para dobrar o joelho, a hora que é para levantar as mãos. Você está entendendo ou não? Elias tem tanta vida com Deus que ele sabe a hora de chegar, mas também ele compreende que tem uma hora que é para sumir, e ele some. Aí vem Deus, depois de um tempo, corta a água do Querite. Elias não tem mais água para beber. Deus vem e diz: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, que eu já ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Mais uma fase. Que isso? Primeira fase, ele chega cheio de autoridade, profetiza para Acabe e diz: não vai chover. Segunda fase, ninguém sabe de Elias. Cadê Elias? Morreu, sumiu. Elias está escondido na beira de um querite. Ninguém está vendo, ninguém sabe dele. Elias não está recebendo like, Elias não está recebendo curtida, ninguém está vendo os stories de Elias. Elias não está aparecendo em nada. É nessa hora que alguém pensa: morreu. É nessa hora que alguém pensa: acabou. Mas você sabe que é Deus te guardando, que é Deus te livrando, que é Deus te protegendo. Essa foi a segunda fase. Qual? Suma. Desapareça, Elias. E agora? E agora é uma outra fase em que ele vai aparecer na casa da viúva. E nós já lemos esse texto hoje. A gente sabe que Elias não foi na casa da viúva por causa dele, Elias. A gente sabe que Deus leva Elias para a casa da viúva por causa da viúva. Porque se Elias não chega, no outro dia a mãe e o filho morrem, que não ia ter mais nada. E que fase era essa da vida de Elias? A fase em que Deus vai usar ele para profetizar para os outros. Rapaz, Elias não tem nem uma merendeira. Essa turminha novinha aqui não sabe o que é merendeira. Você não sabe o que é, né? Não sabe nada. Lancheira. Elias não tem nem uma pochete. Gente, quem usou pochete aqui? Não levanta a sua que você está usando aí hoje, não. Elias não tem nem um biscoitinho guardado na pochete. O pessoal boiando sem saber o que é. Elias não tem um biscoitinho na pochete. Elias não tem uma merendeira, não tem uma lancheira. Elias não tem uma mochila da Nike com um negocinho dentro. Não tem nada. Aí o Elias, que não tem nada, vai profetizar para outra pessoa que na vida dessa outra pessoa não vai faltar nada. Que negócio é esse? É quando quem precisa é você, mas Deus usa você para profetizar para o outro. Você está com motivo para chorar e Deus usa você para secar a lágrima do outro. Você está com um problema e Deus usa você para resolver o problema do outro. Mas você pode. Você está com falta, você acha que você nem sabe o que você vai fazer, mas Deus está usando você para falar para o outro o que o outro vai fazer. O Elias, que não tem, vai profetizar para uma mulher que ela agora nunca mais vai ter falta. Que negócio é esse? É quando você está com luta em casa e Deus usa você para profetizar para a casa do teu irmão. É quando você está com um problema no seu casamento e Deus usa você para abençoar o casamento de alguém. É quando você está com um filho no vício e Deus usa você para orar pelo filho da outra. Você está nessa fase? Te prepara. Por quê? Porque isso também faz parte do processo. E se Elias não atravessa essa fase, Deus não honra ele no alto do Carmelo. Eu vou falar que você quer que Deus te honre no alto do Carmelo, mas você precisa honrar a Deus onde ninguém está te vendo. Você está entendendo ou não? Você quer que Deus honre você em coisas altas, em coisas grandes, mas você tem que honrar a Deus em coisas pequenas. Elias entra dentro da casa de uma viúva, para quê? Para honrar o Deus que ele servia lá. Tanto que quando ele chega, a mulher olha para ele e diz: vive o Senhor teu Deus. Ele não abriu a boca, não tem uma tatuagem na testa dele dizendo: eu sou de Jesus. Não tem. Mas quando ela bate os olhos em Elias, ela está entendendo: esse homem é homem de Deus. Por quê? Porque nas coisas pequenas Deus olhava para Elias e via um Elias que honrava a Deus. Ei, irmão, se você honrar a Deus nas coisas pequenas, Deus vai te honrar em coisas grandes. Eu não sei se você está na fase da coisa pequena. Ao invés de honrar a Deus, você está murmurando, reclamando da vida. Pode ser que você esteja nessa fase da casa de Sarepta, uma casa esquecida, uma mulher viúva. E eu digo esquecida porque ninguém se reúne para ajudar essa mulher viúva, percebeu? Não tem ninguém por ela.
É uma casa esquecida por todos, lembrada por Deus. É uma casa pequena de gente simples, e Deus vai usar Elias em um lugar pequeno de gente simples. Elias não reclama. Elias simplesmente vai fazer o que Deus está direcionando. Elias sabe para onde vai quando sair dali? Não. Mas se eu coloquei a minha vida na mão de Deus, ainda que eu não saiba o que vai ser do meu amanhã, eu tenho certeza que Deus já sabe o que vai fazer comigo amanhã. Eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo aqui, porque eu sei que ali Deus já chegou para me dar vitória ali também. Então ele vai honrar Deus na casa pequena. Aí mais à frente a gente percebe Elias desafiando os profetas de Baal. Elias sente no coração dele que chegou a hora. Chegou a hora de quê? De Deus honrar ele. Eu vou falar. Depois que você passa por alguns processos na vida, seu coração já começa a se mover, e você começa a ter uma certeza aqui dentro: está chegando a hora de Deus me honrar. Está chegando a hora de Deus me honrar. Apóstolo, mas quem foi honrado em cima do Carmelo foi Deus. Sim. Mas olha o que todo o povo gritou no final: só o Senhor é? Só o Senhor é? Sabe o que é isso? Pergunta o quê? O nome de Elias. Elias quer dizer, só o Senhor é Deus. Sabe o Elias que ficou escondido no Querite? Sabe o Elias que foi usado por Deus na casa pequena de Sarepta? Elias tinha um nome que quem deu para ele foi Deus. E a história de Elias, quem deu para ele foi Deus. Fica tranquilo, porque Deus te deu um nome. Fica tranquilo, porque esse nome está gravado na palma das mãos dele. E fica tranquilo, porque Deus vai usar o seu nome para honrar o nome dele. Eu vou dizer de novo: Deus vai usar o seu nome para honrar o nome dele. Deus vai usar a sua história para honrar o nome dele. Deus vai usar a sua família para honrar o nome dele. Deus vai usar o teu chamado para honrar o nome dele. Deus vai usar a tua vida para honrar o nome dele. Vamos para o alto do Carmelo e vamos propor um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Mais um processo. Processo de quê, Bruno? De enfrentar desafios maiores na vida. Porque quem acha aqui que já chegou, está errado. Você ainda não chegou. Deus ainda tem muita coisa para você viver. Mas eu já vivi tanta coisa. Foi processo, aperfeiçoamento, para Deus te colocar no alto do Carmelo e fazer coisa que você nem imaginava que poderia acontecer. Ele chega no alto do Carmelo e ele vai dizer para os profetas de Baal: prepara o altar. Pode preparar o altar de vocês. E eu repito o que eu já disse: eles preparam o altar, não tocam nas pedras que são do altar de Deus. Preparam o altar de Baal, colocam lá um animal, se cortam, chora, grita, esperneia, derrama sangue, mas Baal não responde. Elias, meio-dia, começa a debochar deles, zombando deles. Grita, fala mais alto. Baal viajou, pode estar dormindo, grita, e não tem jeito. Quando Elias deu todo o tempo para eles e eles não conseguiram, Elias diz: agora é minha vez. Aí Elias vai preparar o altar a Deus, e o texto vai dizer que Elias vai restaurar o altar do Senhor. Repita comigo: restaurou. Elias vai pegar 12 pedras, representando as 12 tribos, ou 12 territórios tribais de Israel. Na verdade eram 13 tribos com 12 territórios tribais. Mas Elias vai pegar 12 pedras e vai unir essas 12 pedras no mesmo altar. Só que antes de Elias fazer isso, ele ainda vai fazer uma coisa. Pergunta o quê? Versículo 30 foi onde a gente leu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Que povo? Israel. Que povo era esse? Povo que Deus escolheu, povo que Deus separou e disse: é o meu povo.
povo que Deus elegeu, povo que Deus amava, povo que Deus queria estar no meio. Aí Elias vai olhar para aquele povo que é o povo de Deus e vai dizer: chegai-vos a mim. Eu não estou entendendo, você vai entender agora. Que tem coisa que Deus só vai fazer quando a gente se unir. O diabo trabalha para dividir, mas o amor que nos une tem que ser maior do que as diferenças que nos separam. Chegai-vos a mim. Elias entendeu aqui. Deus só vai fazer quando o povo dele se unir. O que é isso, apóstolo? Irmão, você já ouviu inúmeras vezes alguém falando acerca de casamento e dizendo assim, ó: casa dividida não prospera. Você quer que Deus abençoe a sua casa, mas é tudo dividido. Meu dinheiro, seu dinheiro, minhas coisas, suas coisas. Como é que Deus vai abençoar o que está desunido, o que está dividido, o que está separado? Você vai chorar, espernear, se jogar no chão, se cortar, mas não vai ter fogo nesse altar. Chegai-vos a mim. Percebeu que ele pega as 12 pedras e une? Tem o mesmo tamanho? Não. Tem o mesmo formato? Não. Tem o mesmo peso? Não. Tem a mesma cor? Não. Mas tem que estar junto. Você não precisa pensar igual a mim. A gente só não pode divergir pensamento acerca da salvação. Só existe salvação por intermédio de Cristo Jesus. A gente não pode divergir acerca disso. Só o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. A gente não pode divergir acerca disso, mas outras coisas nós podemos pensar diferente. Você gosta de vermelho, eu gosto de preto e branco. Você gosta de carro baixo, eu gosto de carro alto. Você gosta de mamão, eu não gosto. Você gosta de mocotó, não sei como, eu não gosto. Você gosta de grapete, você gosta de mineirinho. Não sei como é que pode gostar de mineirinho, mas eu te respeito. Não sei como é que come um negócio chamado vaca atolada. Se ela se atolou, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Eu não sei como é que você gosta de comer isso, mas eu te respeito. Eu não sei como é que você torce para o Flamengo, mas eu te respeito. Me respeita. Eu não sei como é que você gosta de ir para Farol, dar mergulho e dizer o mar maravilhoso, mas eu te respeito. Eu não sei como é que você gosta de acordar 5 horas da manhã e ir para a academia, mas eu te respeito. A gente não precisa gostar das mesmas coisas, mas o fato de não gostar das mesmas coisas não quer dizer que não dê para a gente caminhar junto, para buscar juntos a glória de Deus sobre as nossas vidas. Respeita teu irmão, pelo amor de Deus. Respeita quem pensa diferente de você, pelo amor de Deus. Você não é doutor da lei. Não tem na tua mão um cetro de justiça, tem? Quem foi que te constituiu Senhor, Rei ou Juiz? Quem foi que colocou você sentado na cadeira de um tribunal, na cadeira mais alta? Ninguém. Então me ajuda, respeita o teu irmão. Me ajuda mais ainda, sim ou não? Respeita a tua casa. Para de bater boca com teu cônjuge. Quem fica batendo boca com o cônjuge, sabe o que é? Pergunta aí o que? Boca aberta. Por quê? Porque ainda não entendeu o que está escrito no Salmo 133. E o que está escrito lá? Onde existe a união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hoje esse casal vai se reencontrar. Hoje esse casal vai dar a mão para orar.
Hoje você não vai ficar cada um em um canto, não. Hoje vocês vão se unir, e a bênção de Deus vai chegar no lar de vocês, na casa de vocês. Lembra de Atos capítulo 2? Deus disse assim, ó: permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que aconteceu em Atos 2? Quase 120, não eram 120, a Bíblia diz que eram quase 120 reunidos no mesmo lugar. Há quantos dias? Ficaram lá 10 dias. Imagina você ficar 10 dias confinado em um lugar com 119 pessoas que pensam diferente, que tem gosto diferente, gente que ronca, gente que faz esse outro barulho aí que você também pensou agora, gente que faz coisas que você não gosta, que tem pensamento diferente do seu, mas eles tinham que ficar unidos. 10 dias depois, quem permaneceu ouviu um barulho como de um vento veemente e impetuoso. Foram vistos línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Por quê? Porque quando eu me uno com você, Deus derrama sobre você e derrama sobre mim também. Língua repartida sobre cada um deles. Porque se eu aprendi a te respeitar, Deus derrama sobre mim também. Agora pensa comigo, e quem foi embora não recebeu. E quem não aguentou a mania do outro, a fala do outro, quem não aguentou o cheiro do outro, quem não aguentou o pensamento do outro e saiu, perdeu. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó: eu te suporto, porque eu não quero perder a bênção de Deus na minha vida. Que é isso? Eu só estou falando o que a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Porque vamos ser sinceros, irmão, tem gente que dá trabalho mesmo pra gente, é ou não é? E a gente também dá trabalho para muita gente, mas a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. E agora, Elias, chegai-vos a mim. Aí quando quem é de Deus se junta a Elias, Elias junta as 12 pedras, Elias apresenta uma oração ao Senhor, 2 versículos. Sabe esse negócio que você está pedindo a Deus por longas horas? Você pede a Deus por longas horas, mas você grita com a pessoa que mora debaixo do mesmo teto seu. Você desperdiçou longas horas, porque Deus não vai atender a sua oração. Por quê? Deus se move por princípios. Respeita tua esposa, homem. Quem manda sou eu. A submissão a gente conquista não é na força bruta, mas é na força do amor. Respeita a tua esposa, rapaz. Por quê? Porque o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou pela igreja, se entregou por mim, se entregou por você. Respeita a sua esposa, ame a sua esposa. Quem ama cuida, quem ama protege, quem ama zela, quem ama quer bem, quem ama quer cuidar. Respeita a tua esposa. Mulher, está comigo aqui? Respeita o teu marido. Para com esse negócio de querer mandar nele, mandar dentro de casa, governar sobre tudo. Baixa a sua bola, diminui a ponta da tua língua. Que é isso? É melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa. Como diz Provérbios, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Respeita o teu marido. Tem bênção retida sobre a tua casa, porque não está havendo união lá dentro. Mas a partir de hoje, esse altar vai ser restaurado. Apóstolo clamou hoje no começo do culto, por quê? Proposital. O senhor vai clamar agora? Eu não. Que não adianta eu clamar por você se você não clamar por vocês. Quando ele abre a boca e pede: responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu fogo do Senhor, desceu uma coluna de fogo do céu. Repita comigo: coluna de fogo desceu do céu. Pergunta para mim: o que é isso? Deus fez de novo.
que não é a primeira vez na Bíblia que desce coluna de fogo no céu. Eu vou repetir: Deus fez de novo. Como assim? O que há muito tempo Deus não fazia, Deus fez de novo. Lembra de quando Deus tirou Israel do Egito? Marcelo lembra? O que conduzia o povo durante a noite? Uma coluna de... Por quê? Porque Israel estava na presença de Deus. Então vamos lá. Israel sai do Egito na presença de Deus. Quem saiu do Egito na presença de Deus está com coluna de fogo todo dia. Todo dia tem coluna de fogo. Todo dia coluna de fogo está lá. E agora? Há quanto tempo não descia coluna de fogo? Mas só foi unir de novo que Deus mandou coluna de fogo. Estou entendendo não? O que não acontecia na sua casa há muito tempo, Deus vai fazer de novo. Aquela vitória que não vem há muito tempo, Deus vai fazer de novo. Aquela paz que não tem há muito tempo, Deus vai fazer de novo. Aquela alegria que não tem há muito tempo, Deus vai trazer de novo. Quem está comigo para dar glória? Quer que Deus faça de novo? Diga: eu te amo para tua esposa de novo. Você quer que Deus faça de novo, mas você parou de fazer o que fazia. Quer que Deus faça de novo? Ore de novo. Ame de novo. Cuide da pessoa de novo. A maioria das pessoas que entram no meu gabinete é para falar mal do cônjuge. Que é isso? Casa dividida, cabeça não prospera. Entra no meu gabinete igual uma metralhadora, falando todos os defeitos do outro. Que sensibilidade para enxergar defeito. Não enxergou antes de casar, por quê mesmo? Para com isso. Será que não dá para entender que quem está causando divisão é Satanás? Por quê? Porque enquanto tiver dividido, a bênção de Deus não desce. Mas nessa noite Deus vai unir de novo. Mas é diferente, mas vai unir de novo. Apóstolo, meu marido pensa muito diferente de mim. Ainda bem. Se seu marido pensasse igual a você, ele estaria aqui de sutiã e de saia. Que isso? Ainda bem que ele pensa diferente de você. E o que é o casamento? São duas pessoas diferentes na presença de um Deus que é único, aprendendo a viver com diferenças. Quando Elias orou, as pedras juntinhas, desceu o fogo de Deus, a coluna, em cima do altar, em cima onde estavam as 12 pedras que antes estavam separadas, mas agora estavam unidas. Consumiu o holocausto, o animal que ele colocou lá, consumiu as pedras, consumiu o pó, a madeira e até a água que Elias mandou colocar em cima do holocausto e ao redor, que ele mandou cavar uma vala. Que é isso? Quando o fogo de Deus vem, é para tornar um momento inesquecível e incomparável. Oh meu Deus do céu, Deus vai fazer coisa na sua vida inesquecível e incomparável. Mas nessa noite você vai deixar a diferença de lado, vai olhar para alguém e vai dizer: o amor que nos une é maior do que as diferenças que nos separam. Vai ter fogo de Deus descendo. Fique em pé comigo para a gente terminar. Apóstolo, eu quero viver isso. Então para de falar mal da tua esposa. Para de falar mal do teu cônjuge. Você está depreciando o que é seu, rapaz. Você está falando mal do que é seu. Imagina o seguinte: você quer vender seu carro. Aí no intuito de vender seu carro, você começa a falar mal do seu carro. Meu carro é muito ruim, meu carro enfumaça, meu carro não... Você vai falar mal do que é seu. Quando você fala mal da sua esposa, você está falando mal do que é seu. Quando você fala mal do teu marido, você está falando mal das suas próprias escolhas. Você está dizendo que quem é tonto é você. Poxa, mas meu marido não é perfeito não. Eu sei que não é, você também não é. Mas cuidado com o que você fala. Sabe por quê, irmão? O que sai daqui da sua boca, Satanás segura e usa contra você mesmo. Quantas vezes você já falou que seu marido não presta? E hoje está sofrendo aí. Quantas vezes você falou que se arrependimento matasse, eu não casava com ele? Está sofrendo até hoje. A situação não muda. Que ficar falando que está arrependido não está mudando ele, né? Ao invés de amaldiçoar, escolha abençoar. Começa a olhar para o teu marido e dizer: eu declaro que meu marido é uma bênção. Eu declaro que os meus filhos são uma bênção, herança bendita do Senhor.
Eu declaro que a minha casa é uma bênção, que o meu emprego é uma bênção. Começa a abençoar o que você quer que Deus transforme. Que quando você abre a sua boca para amaldiçoar, você está dizendo para Deus que você não quer mais. E é tudo que o diabo quer. Feche seus olhos, vamos adorar.